Você está ouvindo o audiolivro Almas em Chamas, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 7.2 Os Clarões e as Sombras. Segunda parte. No telhado do pavilhão central da H&H, fogo aceso estava furiosa, absolutamente fora de controle. Gritava com os auxiliares. Seus pamonhas, como é que me deixaram o grande homem fugir? Os subordinados não se atreviam sequer a erguer os olhos, temendo as terríveis represálias que a cada fracasso lhes impunha a chefe, que vociferou. Ninguém diz nada? Eu digo. Era Helmut. Sob o impacto do fogo, em paradoxal reação, voltou-lhe parte da consciência, até então subjugada pela demência. Mesmo subjugado pelo homem animal, desabafou com grande destemor. Vocês vão arder no inferno pelo fogo que puseram na minha fábrica. Levou terrível safanão. Deixa essa coisa falar, ordenou o F.A. Isso mesmo, vocês podem fazer o que quiserem comigo, mas cedo ou tarde eu os destruirei. Não se esqueçam que nem a morte me venceu, pois vi meu corpo desmantelado pelos vermes e, no entanto, não sei por qual sortilégio, eis-me aqui. O discurso foi bonito. Aplausos para ele. Ironizou o F.A., estalando os dedos e acrescentando, com uma terrível gargalhada, que fez saltarem faíscas dos olhos. Está na hora da aula. Foi o suficiente. 3 espíritos com inaudita brutalidade, a título mais de agradar a chefe para acalmá-la, arrastaram Helmut para o telhado do pavilhão de tintas e atiraram-no no meio das chamas que ainda estrepitavam. O lancinante grito de Helmut ecoou por toda a fábrica, chegando a ser ouvido por alguns poucos empregados, mesmo em meio ao terrível tumulto. Nenhum dos que ouviram puderam explicar de onde vinha, julgando que alguém estava presa das chamas. É que, naquele ambiente de grande aflição, angústia e medo, havia grande liberação de fluidos por parte das pessoas, o que facilitou para algumas, altamente sensibilizadas naqueles momentos, e a outras, médiuns audientes inconscientes, ouvirem o grito de Helmut. Com as chamas crepitando e ameaçando alcançar outros pavilhões da fábrica, F.A. traçou um plano de ação para acabar com a H&H. Ordenou aos 3 auxiliares que haviam arremessado Helmut ao fogo. Vocês fiquem aqui e não parem de azucrinar o chefão. Ele deverá permanecer neste pavilhão e só de vez em quando deixem ele sair, levando-o para perto de algum empregado que tenha condições de vê-lo. Tentem aproximá-lo dos empregados até que seja visto por algum deles. A tentativa, junto aos encarnados, seria para que localizassem algum com a faculdade mediúnica da vidência, consciente ou inconscientemente. Fazendo um sinal aos demais auxiliares, abandonaram o local. O terror que invadiu Helmut não o deixou perceber que, mesmo em meio às chamas, após a queda de grande altura, continuava vivo, sem fraturas, sem que o fogo lhe consumisse. A insuportável sensação de calor, contudo, levou-o ao paroxismo, submetendo-o a pânico extremo, voltando a implodir-lhe a razão. A equipe socorrista Águas Calmas,
que há pouco havia retirado cal do jugo daqueles malfeitores do além, retornou agora para junto de Helmut sob ordem telepática de Jules. Os socorristas agiram prontamente. Vendo o infeliz espírito aos gritos, envolvido por furiosas chamas que, contudo, não o consumiam, um deles aproximou-se de 2 bombeiros que dirigiam um forte jato d'água para as chamas. Concentrando-se com elevada fé, Idio plasmou à frente dos 2 valorosos soldados do fogo o quadro pungente. Alguém envolto em chamas. Com efeito, sem que registrassem no consciente a terrível cena, os bombeiros dirigiram o jato para o ponto onde estava Helmut, só que alterando o fluxo d'água de jato para uma nuvem aspersora. Nesse preciso momento, quando a água foi em direção a Helmut, qual benfazeja chuva, o manobrista do singular balão das águas calmas acionou a abertura do recipiente contendo material anti-chamas, que se uniu à água dos bombeiros. Helmut foi alcançado em cheio por aquela insólita quanto abençoada chuva que isolou-o do inferno crepitante. O ex-proprietário daquela grande indústria não entendeu como é que, de repente, desapareceu o fogo que o chamuscava. Saiu daquele local proferindo blasfêmias, desconhecendo por completo a bênção que o livrara de ainda maiores provações. Trôpego, xingando todos os céus, começou a perambular pela fábrica. Em meio ao grande tumulto, foi visto por 2 empregados, os quais, por sua vez, entraram em grande descontrole. Gritavam, apavoradíssimos. Gente! Gente! A alma do Sr. Helmut voltou e pôs fogo na fábrica! Atendidos pelos médicos, foram sedados, atribuindo-se-lhes comportamento anormal pelas reações psíquicas contraditórias que o fogo sempre causa. Muito depois, o incêndio foi completamente dominado. Grande atraso foi contabilizado no cronograma de entrega de carros pelo tempo que demandaria a reconstrução do pavilhão de pintura. O seguro cobriria os prejuízos, até mesmo aqueles sobre a rubrica de lucros cessantes. Mas era inevitável. Prejuízo muito maior estava por vir, tomando vulto nos dias seguintes. Com efeito, vários fatores contribuíram para que a H&H, uma semana após o incêndio, se visse mergulhada numa monumental crise, de proporções desastrosas e incalculáveis. Nos dias subsequentes ao incêndio, os poucos empregados da segurança interna que continuavam em seus postos e mais alguns que auxiliavam os bombeiros a remover os destroços causados pelo incêndio, passaram a ouvir estranhos ruídos na fábrica. Tais ruídos anormais, sempre à noite, vinham do pavilhão incendiado. Segundo planejara a F.A., um dos seguranças viu o Helmut. Completamente transtornado, no dia seguinte pediu demissão, não sem antes espalhar a notícia que logo alcançou os que ficaram, deixando-os atemorizados. Por 10 dias os empregados vinham até a fábrica, mas não eram autorizados a entrar, até porque não poderiam mesmo fazer nada. Quando o trabalho retornou, parcialmente prejudicado pelas obras no pavilhão de pintura, F.A. e seu bando também retornaram ao local. De 2 em 2, foram os espíritos malfeitores em cada setor, num trabalho intenso e ininterrupto, insuflar nos empregados a ideia de greve geral,
aproveitando-se do clima emocional provocado pelo grande incêndio e pelos vários feridos, alguns com gravidade. Não houve a menor dificuldade para que os espíritos obsessores lograssem êxito, valendo-se da invigilância da maioria. Durante uma semana, praticamente todos os operários foram acessados, para usarmos uma linguagem cibernética. Melhor, talvez, seria dizermos contaminados. De pasmar, F.A. e seus auxiliares não encontraram um único operário em preces, ou, ao menos, em vigilância moral. Se os encarnados pudessem ver a intensa movimentação dos obsessores, cessariam de reclamar e exclamar que a fábrica estava parada. Na verdade, nunca houvera ali tamanha agitação. A greve geral foi decretada. A H&H, na verdade, compreendia 3 unidades fabris, cada uma numa cidade. Uma só para motores, outra para autopeças e a terceira, a montadora propriamente dita, no distrito industrial da capital. Nesta última, situava-se a sede, ali estando instalados todos os diretores e os vários departamentos técnicos. Pessoal, compras, financeiro, fiscal, de publicidade e de vendas. O incêndio provocou paralisação da unidade central, a montadora, por uma semana e, em consequência, também as outras 2 unidades foram parcialmente afetadas. Valendo-se dessa parada, grupos de empregados descontentes, em contatos individuais com as lideranças dos operários, insuflaram a ideia de uma greve geral por melhores salários e pela redução semanal da carga horária de trabalho. Estando a H&H paralisada, não foi difícil que tal ideia se propagasse, ganhando aprovação da maioria. Quando o Corpo de Bombeiros terminou os exames periciais e encaminhou à Justiça o laudo técnico, ao qual foi anexado o resultado das investigações policiais paralelas, a fábrica recebeu autorização judicial para recuperar as dependências afetadas e reiniciar a produção de automóveis. Mas os operários, em atitude surpreendente, negaram-se a voltar aos seus postos a menos que seus salários fossem aumentados. Sem a presença de Cal para decidir quais providências deveriam ser tomadas, a fábrica continuou parada. Mesmo hospitalizado, Cal acompanhava todos os acontecimentos na sua empresa, pois o noticiário era farto. Sua recuperação, que vinha se processando normalmente, com as notícias da greve geral, ficou prejudicada, preocupando os médicos, pois o paciente, até então sob controle, manifestou grande agitação emocional. Deixou de alimentar-se, recusando-se inclusive a ingerir os medicamentos preconizados, logo apresentando febre e convulsões. Pior de tudo, passou a ter delírios, geralmente em meio às madrugadas. Socorro! Socorro! Foi essa quadrilha que pôs fogo na minha fábrica e agora quer me incendiar também! Socorro! Tamanha era a preocupação de Cal, temendo a perda da fábrica e da fortuna, que impediu continuidade ao amparo espiritual que recebia. Foi requerida a participação psiquiátrica quando os delírios se repetiram e porque, principalmente, os ferimentos causados pela fratura na perna começaram a apresentar sintomas preocupantes atribuídos a estresse pós-operatório. O agravamento do quadro clínico de Cal foi debitado pelos médicos que o operaram ao seu comportamento rebelde, recusando alimentação e remédios, além de se locomover no apartamento,
desobedecendo prescrições de repouso absoluto. Assim, tais crises fizeram com que fosse entregue a cuidados psiquiátricos, pelo que passaram a lhe ser administrados potentes sedativos. 3 semanas após o incêndio, Cal obrigou os médicos a darem-lhe alta hospitalar, sendo autorizado a ir para a residência, onde se comprometeu a guardar o receitado repouso absoluto. Chegando em casa, determinou a Cássia. Chame toda a diretoria para uma reunião após o almoço. Reunião, amor? Onde? Para quê? Aqui. Por favor, faça isso agora. Cássia percebeu que não conseguiria impedi-lo. Nem tentou. Quando os diretores chegaram e vieram juntos, o próprio Cal recepcionou-os. Notando-lhes no olhar surpresa e medo, usou tal clima, aproveitando-o para seus objetivos. Parece que vieram para um velório. Os olhares agora ficaram ainda mais tensos. Criada tal atmosfera, Cal disparou. Quem quiser continuar no cargo, apresente-me até amanhã um plano para a retomada da produção. Os homens entreolharam-se, desentendidos. Cal fulminou. Sem perguntas, está terminada a reunião. Esta, talvez, tenha sido uma das menores reuniões de diretoria de todos os tempos em todas as empresas de todo o mundo. Tão logo os diretores se retiraram, Cal determinou que seu helicóptero viesse buscá-lo e foi assim que, amparado por uma enfermeira e em cadeira de rodas, equipada com um par de muletas, chegou à fábrica antes deles. Quando desceu do helicóptero, sentiu um dos maiores desconfortos de sua vida ao ver o triste cenário que dominava sua empresa com tanto abandono, tanta sujeira, tanta solidão. Ninguém veio recepcioná-lo. Antes do desastre, quando ele chegava, todos os dias era acolhido como um herói que volta vitorioso de um grande combate. Mireno, em particular, incumbia-se de providenciar sempre um séquito de pessoas para darem-lhe as boas-vindas diárias. Mesmo após tantos dias, o cheiro de queimado ainda estava impregnado em tudo por ali. Foi direto ao pavilhão de pintura, o único que mostrava movimento, pelos operários da construtora contratada para repará-lo. Determinou a enfermeira que retornasse ao heliporto e que o aguardasse lá. Queria ficar sozinho. Aproximou-se do pavilhão danificado para avaliar a extensão do desastre. Perambulou daqui para ali. A duras penas ficou por quase 1 hora naquele ambiente, o mesmo que há 3 semanas atrás havia sediado o inferno com todas as chamas possíveis. Exausto, deu a volta no pavilhão para dar uma olhada nos fundos do pavilhão. Vendo uma viga de aço retorcida em meio aos destroços, reconheceu-a. Era aquela mesma que o atingira após a explosão. Apanhou as muletas, ergueu-se com dificuldade e tocou na viga. Ao lado, dezenas de tonéis carbonizados. Encostou-se num deles. Assim que Cal chegar a H&H, um dos auxiliares de FA que ali estavam estacionados, com o propósito de informá-las sobre qualquer novidade, deslocou-se rápido ao encontro da chefe. Em menos de meia hora, a infeliz entidade espiritual adentrava sozinha no pavilhão de pintura. Num canto, Helmut estava encolhido, vigiado por carcereiros a mando dela, os quais, simplesmente ao vê-la, para agradá-la,
aplicaram seguidos bofetões no prisioneiro. F.A. aprovou tal atitude. Perguntou a Helmut. Então, grande chefe, vamos trabalhar? O que querem de mim, seus demônios? Não quer ver o chefinho? Hã? Seu filho, boboca. Mais boboca que você. Onde está aquele infeliz que me roubou a fábrica? Vou matá-lo. F.A. determinou aos capangas que trouxessem Cal para dentro do pavilhão. Os espíritos aproximaram-se de Cal e incutiram nele a ideia de adentrar no prédio. Sem dificuldade, obtiveram êxito. F.A. tinha em mente um terrível desfecho para a contenda entre os Heinrich, provocar novo incêndio, dessa vez causando a morte de Cal. Chegaria ele ao plano espiritual tão perturbado e enfraquecido, com tanto ódio do pai, que, com a maior facilidade, seria escravizado. Seria mais um na extensa fieira de homens ricos cuja desencarnação ela abreviara, utilizando a própria usura deles, que quase sempre acabava por roubar-lhes a saúde. Para dar início ao fogo, trazia um pacote com estoque de substância extrafísica capaz de funcionar como verdadeira escorva. Algumas convulsões geológicas, às vezes, são inexplicáveis. Terrenos que afundam engolindo casas, trombas d'água que atingem apenas poucas residências, enchentes que levam de roldão apenas um prédio, ventos que derrubam muros sobre veículos ou pessoas, desbarrancamentos causadores de mortes. Qual seria a causa? Aos espíritos da natureza, nem sempre é possível dominar o tremendo potencial energético que se desprende de graves comportamentos humanos e desestabilizam áreas, pequenas ou grandes. Nota do médium. Vide detalhes em O Livro dos Espíritos, questões 536 a 540. Desencontros psíquicos de várias mentes engajadas em conquistas individuais, absolutamente antagônicas, mas edificadas nos traiçoeiros patamares do crime, da ganância, do egoísmo, do orgulho, do ódio ou da vingança, todos eles geram ondas de choque que se deslocam avassaladoras a partir do epicentro e em várias direções radiais. E que só podem ser interrompidas quando colidem com algum sítio cuja emanação mental seja-lhes oposta, isto é, com grande equilíbrio astral reinante. Nesses sítios, que assim se transformam em potente anteparo a tais vagas destruidoras de tudo o que esteja na sua rota, via de regra, agrupam-se benfeitores desencarnados, encarregados do equilíbrio natural daquela região, zelando pelo bem-estar dos encarnados das proximidades a serem poupados de danos, disso merecedores. Fato similar aconteceu ali na H&H, quando novamente pai e filho, conquanto em dimensões diferentes, fixado cada qual em deletério terror mental, foram colocados frente a frente. Sim, emitiam, simultaneamente, perniciosos pensamentos. Agravante de tal quadro de per si já bastante grave, o fato de F.A. e seus asseclas há tempos fermentarem poderosamente os dois, fazendo-lhes recrudescer a ideia de um destruir ao outro. Também nas dependências da fábrica, invisíveis a olhos humanos, centenas de espíritos desocupados tinham acantonado. Eram eles os espíritos das várias quadrilhas que haviam se agrupado sob ordens de F.A.
A instrução para todos esses infelizes espíritos era uma só: perturbar o máximo possível até que a fábrica falisse. Para tanto, não deveriam poupar um único operário, assoprando-lhes no ouvido, sem cessar, a ideia de queimar o resto da fábrica. Para convencer aos operários, os obsessores recitavam frases tais como: esta fábrica só dá lucro aos donos. Quem trabalha aqui não terá dificuldade de arranjar outro emprego. Mau patrão não merece perdão. Nem com o aumento do salário este é um bom lugar para se trabalhar, pois o diabo anda por aqui. Assim, tremenda e negativa onda mental de choque se formou, causando uma como que explosão na já abalada psicosfera daquele ambiente. Em Cal eclodiu, abrupta, a mediunidade de evidência inscrita na sua bagagem carnal desde o nascimento. Em várias oportunidades dos últimos tempos, vinha tendo visões rápidas de vultos, de sombras, de luzes. Sistematicamente, repelia esses sinais, verdadeiros telegramas da espiritualidade de advertência para o despertamento quanto à responsabilidade à sua frente. Viu o pai. Helmut trazia as vestes rotas e chamuscadas, mas mesmo assim Cal reconheceu naqueles trapos imundos a sofisticada mortalha do pai. Embora com a perna engessada, ergueu-se da cadeira de rodas, brandindo as muletas, e praguejou. Por que saiu do inferno e veio pôr fogo na minha fábrica? Helmut, trôpego em razão de tantas e intermináveis agressões de que era vítima, reconheceu o filho e uma súbita onda de revolta e ódio conferiu-lhe forças para retrucar. Sua fábrica? O que você fez para merecê-la? Avançando para o filho, repetiu o alucinado. E o fogo? E o fogo? Logo, ele mesmo respondeu, apontando para F.A. Não fui eu, seu idiota. Foi ela, e com sua ajuda. O quê? Você está louco? Nisso, Cal viu-a também. F.A., cujas gargalhadas eram de enlouquecer qualquer um. Mantendo-se parcamente equilibrado em uma perna só, quase caiu de susto ao ver aquela jovem, cujo olhar, fixando-se nele, deu-lhe a impressão de que dos olhos dela vieram brasas para os seus. Neste momento, o pavilhão sofreu um abalo, como se sacudido por um terremoto, localizado apenas ali. Cal viu uma bola de luz, linda, azul, com incrível velocidade, percorrer as paredes danificadas do prédio. Espíritos amigos, com Jules à frente e Madeleine entre eles, conseguiram dissolver o grande teor energético ali desprendido e acumulado por aqueles espíritos em tão ímpia atitude, cada um a seu turno. No conglomerado mental negativo estava incluída uma imensa colaboração dos encarnados, desde os diretores aos operários, todos descontentes com Cal. Condensando fluidos de grande força magnética, os socorristas do além provocaram um abrupto escoamento da perigosa matéria astral que envolvera toda a fábrica, de forma a dar a impressão, apenas aos desencarnados, de que estavam em meio a um terremoto. Os espíritos infelizes, apavorados, tentaram fugir. F.A., vendo os auxiliares se acovardarem, gritou, histérica. Ainda acerto contas com todos vocês! Todos vocês!
Seu ódio agora era dirigido não apenas a Helmut e Karl. Também passou a odiar os companheiros de tão pequena fibra. Karl não acreditava no que via. O vácuo que se formou sugou os espíritos infelizes que estavam na H&H, funcionando como enorme aspirador, engolindo-os num formidável vórtice que os arremessou a desconhecida distância. F.A., inclusive, foi catapultada para longe com os demais espíritos que tantos danos já haviam causado à fábrica. Apenas Helmut foi poupado pelo vórtice. Socorrido por 2 padioleiros, foi conduzido por eles a destino que Karl ignorava. Os amigos da espiritualidade maior assim agiram porque os operários, como que hipnotizados pelas ideias dos obsessores, estavam negligenciando o bem-estar das próprias famílias. Considerando que não deveriam tais familiares sofrer com a invigilância deles, houve a providencial intervenção espiritual. Além disso, em torno de toda a indústria de grande porte, como são as montadoras de automóveis, orbitam empresas menores, às dezenas, fornecendo-lhes componentes, os mais diversos. Por causa da greve geral na H&H, também essas fornecedoras estavam com vendas paralisadas, com estoques altos, o que em breve as obrigaria a dispensar empregados, se em curto prazo aquela greve não findasse. E isso acarretaria mais dificuldades a centenas de lares. Presa de intenso medo por causa do terremoto, atônito com o que viu, ou que imaginou ter visto, segundo pensava, Karl deu-se conta de que a enfermeira, desobedecendo-o, gritava com ele, tentando ajudá-lo a retornar à cadeira de rodas. — Sr. Karl, vamos voltar para casa! Recobrando o raciocínio pleno, perguntou, aflito. — Você viu? Você viu? — O que, Sr. Karl? O que? Karl olhou em todo o pavilhão. Os homens encarregados dos reparos trabalhavam normalmente. Tudo estava na maior calma. Ninguém sentia o mais leve tremor de terra. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.